Vamos lá. A primeira coisa que eu percebi, né, é que o jogo do dinheiro é um jogo interno, né? E você já ouviu isso algumas vezes. Mas vamos tirar as coisas aqui da teoria, né? Falar o jogo é um jogo interno. Vamos colocar de forma prática para eu te dizer exatamente o que eu quero dizer com isso. Quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, a entender sobre o poder da mente e tal, eu tinha, assim, começado a considerar de ganhar 10 mil reais por mês. Na época eu ganhava 2.500, mais ou menos. 3 quando tudo dava muito certo, né? Isso há 10 anos atrás. Então, o vencer o jogo do dinheiro, para mim na época, era fazer 10 mil reais por mês, né? Ok. E era um desafio enorme porque, né, normalmente quando você é pobre, você está rodeado de outras pessoas pobres também, né? Então, eu não tinha referência próxima, eu não conhecia ninguém que ganhava 10 mil reais por mês. Então, era uma coisa que eu via como distante. Mas ok, fiz ali o meu trabalho mental para isso, etc. E cheguei nos 10 mil em um período de um ano, né? Mais ou menos uns 8 meses, tá? Depois que eu entendi sobre isso aqui, comecei a fazer ali alguns desbloqueios e saí dessa média de 2.500 para 2.500, 3 para 10. Ok. Ali, bom, venci, né? Só que não, porque quando você cresce, né? Independente do quanto você cresce, a gente sempre quer mais, né? E existe, obviamente, um ponto positivo nisso, mas tem alguns pontos que são um pouco complexos também, tá? Então, eu achava que tinha vencido ali o jogo, mas depois falei, não, porque ele ficou muito normal e aí o meu custo de vida foi aumentando e falei, não, eu preciso de mais. E mais. Beleza. Passou um tempo, aí eu já fazia uma média ali de 30 mil por mês, isso em 2019, mais ou menos. E aí eu participei de um grupo que foi um maior desbloqueio, assim, rápido que eu tive na minha vida foi participar desse grupo. Era um grupo de negócios, né, de pessoas que trabalhavam com internet, etc. E o mentor desse grupo era, na época, um dos caras mais conhecidos do Brasil dentro disso. Era um dos caras que mais vendia na internet na época, né? E fazer parte desse grupo foi... eu falo, por que ele foi um desbloqueio? Porque eu não precisei de fazer afirmação, de falar eu sou não sei o quê. Não, só do convívio ali, já várias crenças foram caindo, né? Eu lembro que tinha eu e um outro ali, que a gente falava que a gente era os pobres lá do grupo, né? Porque a gente fazia mais ou menos essa média aí de 30. E, assim, todo mundo lá fazia mais de 100 mil por mês, né? Alguns faziam mais de 1 milhão, inclusive. E ali, quando eu fiz parte desse grupo, o vencer o jogo do dinheiro mudou. Aí eu já comecei a pensar em 100 mil reais por mês, né? Porque eu via outras pessoas ali fazendo isso, pessoas da minha idade na época. Pô, não, então eu consigo também. E aí ficou isso na minha cabeça, né? E aí, qual que foi, o que era o vencer o jogo? Não era fazer 100 mil por mês, era ter 10 milhões na conta, tá? Porque aí fazendo a conta aqui, né? 10 milhões na conta, eu vou pegar esses 10 milhões, vou deixar esses 10 milhões rendendo e esses 10 milhões vão me dar 100 mil reais por mês. Essa era a minha ideia de vencer o jogo. Bom, não cheguei a vencer o jogo nesse formato, não tenho hoje 10 milhões de reais na conta. Só que eu entendi que não é isso. Vencer o jogo do dinheiro não é isso. Sabe quando que eu percebi isso? Quando esse meu mentor quebrou. Esse cara, ele tem todas as placas aí das plataformas de marketing digital que existe. Ele fez mais de 1 bilhão
em vendas, né? Não de lucro, mas em faturamento total. Mas, sem sombra de dúvidas, ele tinha um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. Com toda certeza do mundo. Um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. Pô, um cara que tem um patrimônio de mais de 100 milhões, venceu o jogo do dinheiro. Mas ele quebrou. Ele quebrou e ele falou abertamente sobre isso lá no Instagram dele e tal. Fala assim, como assim, cara? 100 milhões de patrimônio, né? Óbvio, nem tudo isso era em dinheiro, né? Tinha ali imóveis, etc. Mas vamos supor que fosse 30 em dinheiro, dá 300 mil por mês. Cara, esse cara não precisa de mais nada na vida. Quebrou. Então a primeira coisa tudo isso aqui que eu tô te contando é dizer o seguinte: vencer o jogo do dinheiro não é ter uma quantidade X no banco. Não. A gente já viu vários casos, já ouviu falar de muitas pessoas, mas eu vi de alguém próximo, de alguém que eu vi multimilionário e vi quebrado. Então, cara, realmente vencer o jogo do dinheiro não é isso.